Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem julgais que deve ser o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, pô-la no meio deles e disse: afirmo-vos solenemente que se não vos converterdes, tornando-vos como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Quem, porém, escandalizar uma destas crianças, que acredita em mim, melhor fora que lhe suspendessem ao pescoço a mó do moinho que o jumento faz girar, e o precipitassem nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalos sempre haverão. Todavia, ai daquele por quem vier o escândalo. Por isso, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e atira-o fora. Te é preferível entrar na vida com um pé ou uma mão a menos do que ser lançado no fogo eterno com ambos os pés e mãos. Mais ainda, se a tua vista te escandaliza, arranca e atira fora. É-te preferível entrar na vida com uma vista só do que ser lançado com ambas na guena do fogo. Livrai-vos de desprezar uma só que seja destas crianças, pois vos posso garantir que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somos apenas nós que fazemos o papel de ovelhas de Jesus Cristo. Os anjos também são ovelhas de Cristo. Os anjos também são. Ele não é apenas pastor dos homens, mas é pastor das milícias celestes. O sumo e eterno pastor dos anjos no céu. E isto pelo fato de ser nosso Salvador comum. Ele é Salvador tanto dos homens como dos anjos. Nosso Salvador comum. Mas não é Redentor dos anjos, porque os anjos não pecaram. Portanto, pelo fato de não terem pecado, não se colocaram sob o jugo de Satanás. Não precisaram de redenção, só de salvação. No nosso caso, os anjos, Jesus Cristo é Salvador e Redentor. No caso dos anjos, apenas Salvador, prevenindo-os da queda, não permitindo que caíssem, os bons anjos caíssem, tombassem com Satanás. Isso é muito importante, porque aqui então Jesus Cristo, com este ofício, é cabeça de toda a criação. Como professamos no credo, no símbolo da fé, Senhor das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Invisíveis. Por ele, por Jesus Cristo, os anjos mereceram todas as graças e toda a sua glória, sua eleição, sua predestinação, sua vocação, todos os recursos suficientes
prevenientes, concomitantes e eficazes. Jesus Cristo é o princípio do mérito dos anjos e o aumento da sua graça e da sua glória. Os anjos acreditaram. Os anjos creram com fé viva em Jesus Cristo feito homem. E foi esta fé que justificou os anjos. E a negação desta fé que precipitou os demônios. Por esta fé, os bons anjos foram confirmados em graça. Pela negação da fé em Cristo feito homem, foram precipitados do céu os demônios. Vocês escutaram nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje nos alertando contra o perigo de escandalizar, de fazer pecar os pequeninos que creem nele. E complementou o aviso com o argumento de que os anjos dos pequeninos, das crianças, veem sempre a face do Pai que está nos céus, disse nosso Senhor, no capítulo 8, verso 10, o texto do Evangelho desta missa. Desta permanente contemplação de Deus, é que o anjo tira a sua felicidade sem necessitar, sem ter necessidade de nenhuma coisa criada. O anjo não precisa de nada nem de ninguém para ser plenamente feliz, segundo a sua ordem e a sua classe. Nós ainda dependemos muitíssimo das criaturas, do mundo material que nos envolve. Eles não têm necessidade de nada criado, porque pela contemplação de Deus, como disse Jesus, são plenos, santos e felizes. Como nós não dispomos de capacidade, não estamos igualados no combate contra o espírito das trevas, cujo poder não se pode medir, não pode ser equiparado às nossas capacidades, então Deus determinou que os anjos cuidassem de toda a criação, tanto das criaturas dotadas de razão, como daquelas que não têm razão nenhuma. Portanto, do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, como de toda a natureza. Há anjos destacados para cuidar de tudo que Deus criou. Caso contrário, Satanás transformaria tudo num caos, destruiria tudo, porque poder para isso ele tem de sobra. Então, os anjos não são apenas anjos da guarda de crianças ou de seres humanos. Eles mantêm na ordem estabelecida por Deus tudo o que Deus criou. Assim sendo, meus queridos, em ordem a caminharmos de acordo com o anjo, lembremos bem das tarefas que eles têm que cumprir. Primeira, afastam de nós os perigos do corpo e da alma. Segundo, nos instruem, nos iluminam e nos inclinam aos bons pensamentos, aos piedosos desejos e às obras santas. Terceiro, muito importante, a companhia e a presença do anjo impede que os demônios sugiram maus pensamentos. O anjo nos ajuda nas ocasiões de pecado e a vencer tentações.
Eles é que levam diante de Deus as orações e as preces que fazemos. Rogam pelos seus protegidos, corrigem os que erram e pecam, e dão particular assistência na morte, no momento da morte, para aqueles que devem acompanhar, que deverão acompanhar até o tribunal de Deus. Os que se salvam são conduzidos pelo anjo ao céu ou ao purgatório. No céu, são como que homenageados por Deus, premiados por Deus com o aumento de sua glória. E no purgatório, consolam o protegido que lá está. São uma fonte de consolação e de companhia na solidão e nos castigos do purgatório. Muito bem. Então, observemos o seguinte. Estes príncipes são príncipes. De todas as coisas criadas, são as mais parecidas com Deus. A natureza angélica faz o anjo a criatura mais parecida com Deus, uma vez que são puros espíritos, nos quais não há nenhuma composição de matéria. Uma vez que fomos abençoados, distinguidos por Deus, com a proteção de um anjo, desde o nosso nascimento até a hora da nossa morte, lembremos bem, a dignidade de nossa alma, posto que nos foi destinado um anjo para guardá-la. Consideremos a humildade do anjo ao abaixar-se até nós, pó da terra. Sua grande caridade, porque é próprio da amizade, da virtude da amizade, querer o bem. E quanto maior o bem querido ao amigo, maior é a amizade. E este amigo celeste quer para nós de todos os bens o maior, que é a salvação de nossas almas. É o nosso, portanto, o maior amigo de um fiel é o seu anjo da guarda. Quem é o teu maior amigo? O teu anjo? Não há outro. Porque não tem ninguém com maior capacidade de querer e de operar a tua salvação do que o anjo. Ser amigo dele pela tua devoção e pelo teu respeito, pelo respeito à presença dele. Ele está empenhado na nossa felicidade e nos dispensa as graças oriundas da misericórdia e da bondade que Deus tem para todos e para cada um de nós. Do que é feita a presença de um anjo? Deste que agora está aí ao teu lado e te ajuda a assistir bem a este santo sacrifício, que te inspira as melhores disposições nesta que é das orações a mais importante, a Santa Missa. O anjo não ri, não grita e não fala, senão com bondade e doçura, apressam-se em derramar em nossos corações a alegria, o entusiasmo e a confiança. Porque o Senhor que está com eles é o manancial de toda a alegria. De modo que nosso espírito, sem turbação, antes ao contrário, sereno e tranquilo, é iluminado pela luz do anjo. Então a alma, plena dos desejos das coisas celestiais,
buscando romper o cárcere de seu corpo, se o pudesse, e gemendo sob o peso de seus membros, apressa-se a ir com o anjo ao céu. A bondade de um anjo da guarda é tão grande que se alguém, atendida à fragilidade da condição humana, fica deslumbrado por sua claridade, afastam em seguida todo este temor e todo este terror. Quando haviam estas manifestações dos anjos nas Sagradas Escrituras, o anjo dizia: não tenhas medo, não temais, não temas. Alguns sinais para distinguirmos a presença e a ação dos demônios, dos anjos caídos. Primeiro, eles são portadores de tristeza mortal. E se encontram uma brecha, normalmente a brecha de qualquer pecado, não penitenciado, não confessado e não penitenciado, transfundem essa tristeza ou essa depressão à sua vítima. Segundo, costumam produzir sobre as criaturas, sobre as coisas criadas, produzem sobre elas uma ação maligna, fazendo-se ter a sensação de ouvir ruídos estranhos ou a visão de vultos. A vítima da ação do espírito maligno é assaltada ela é assaltada por pensamentos abomináveis, blasfemos, de assassinato ou de suicídio. Desordenam os movimentos do corpo e da alma, de modo que a vítima de um espírito maligno não sabe explicar nem o que, nem o porquê aquilo acontece com ela. Fazem o homem, o indivíduo atacado por ele, pelo espírito maligno, sentir atração do mundo, pelo mundo novamente. Invertem a ordem das coisas e fazem a vítima sentir culpa por ter abandonado o mundo, que então lhe tinha proporcionado tantos prazeres e tantos bens. Ele instila um medo terrível da morte, um desespero pela ideia, pela possibilidade ou pela proximidade da morte. Enquanto inflamam a concupiscência e os desejos da carne por um lado, fazem sentir cansaço da virtude por outro. Tornam o coração impermeável às luzes divinas e aos apelos de Deus. Fizemos aqui a ilustração de algumas ações que sozinhos jamais daremos conta de vencer. Por isso, o recurso ao anjo, para estes casos citados e para outros que não citamos, será questão de vida ou morte. Por fim, o Salmo 93 das Escrituras Sagradas
repete que Deus ordenou, mandou aos anjos que cuidassem de nós. Portanto, deveríamos manifestar uma grande gratidão a Deus e a este seu servo, que foi destacado para nos acompanhar por toda a vida. Porque o que sabemos dos males e do mal, o que vemos e sabemos com relação aos males, é só a ponta de um iceberg. Só a ponta. Só a ponta. Mas o anjo sabe e vê o que os nossos sentidos e a nossa inteligência não podem perscrutar ou abarcar. Ele é habitualmente o diretor espiritual das almas humildes. Ele é habitualmente o dirigente, o diretor espiritual das almas humildes. Não façamos diante do anjo o que não nos atreveríamos a fazer diante de qualquer pessoa. Jamais. Corresponde sempre, caro irmão e amada irmã, à presença e ao ofício do anjo. Porque ele é o instrumento direto e imediato de Deus para a tua salvação. E, exercendo o seu poder e a sua influência sobre as questões práticas da nossa vida. Sobretudo no que diz respeito aos perigos que não vemos, tanto para o corpo como para a alma. Trata-o como teu amigo. Fala-lhe frequentemente. Dá-lhe muitas graças. O ministério, só para citar o caso, o ministério sacerdotal extraordinário do Padre Pio de Pietrelcina, as obras extraordinárias e os milagres que um santo como o Padre Pio realizou, só o realizou por causa do auxílio do anjo da guarda. O dele e o dos outros. Não haveria Padre Pio. Não teríamos o Padre Pio se o anjo da guarda do Padre Pio não tivesse colaborado com ele como colaborou, não o tivesse auxiliado como o auxiliou. Não se paga um amigo bom com males, de modo que não permitamos que nossos pecados entristeçam ou aflijam nossos anjos da guarda. Os anjos da paz, diz o profeta Isaías, choravam amargamente. Angelis pacis amare flebant.
Isaías capítulo 33, verso 7. Evitemos as lágrimas amargas impingida aos anjos em virtude da nossa ingratidão. Pelo contrário, sejamos sua alegria, como o anjo quer ser a nossa. E um último pensamento dedicado ao glorioso arcanjo São Miguel, que é o anjo da guarda da Igreja Católica. A Igreja Católica tem o seu anjo da guarda. E o anjo da guarda da Igreja Católica é São Miguel, arcanjo. Não é por outra razão que o grande Papa Leão XIII, depois de ter celebrado a missa e se colocado em oração de ação de graças, viu o que viu no futuro, vendo o que viu no futuro, chamou seu secretário e mandou que se compusesse as orações, aquelas orações que estão incluídas nas missas rezadas, na qual se pede a intercessão de São Miguel Arcanjo. E também aquela invocação que fazemos, que todos nós fazemos, príncipe da milícia celeste, nos dirigindo ao príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo. Então, enquanto católicos batizados, temos também a obrigação de suplicar em favor de nossa mãe, traída, abandonada, esquecida, conspurcada por seus próprios filhos. Pedir que mais uma vez São Miguel restabeleça as defesas da Igreja Católica, expulse de dentro dela seus inimigos e a faça novamente torre segura, fortaleza de salvação para todos os povos, para todos os homens. Não deixem de rogar a São Miguel pela Igreja Católica, como muitos fizeram, encerrando hoje a Quaresma de São Miguel. Sem sombra de dúvida que estes atos de piedade vão alcançar para nós e para toda a Igreja grandes graças, grandes favores, detendo a fúria insana de Satanás. De qualquer maneira, mesmo encerrando hoje a Quaresma de São Miguel, eu insisto que os senhores e as senhoras continuem sua devoção, tanto ao vosso anjo da guarda, quanto a São Miguel Arcanjo, anjo da guarda da Igreja Católica. Porque todos precisamos, a Igreja precisa muito. E é certo que Deus estabeleceu esta ordem, e a ordem estabelecida é essa aqui: não chegaremos à vida eterna sem o auxílio dos anjos. O próprio Jesus não abriu mão do serviço deles. Do começo ao fim da vida de Jesus, os anjos se manifestam para servi-lo, para guardá-lo, para protegê-lo. Jesus não abriu mão do serviço dos anjos, embora pudesse todas as coisas sozinho. Quis que sua condição humana fosse amparada e ajudada pelos anjos. Nós também, outro tanto, precisamos muitíssimo. E ainda mais em tempos tristes como os nossos, que o Papa João Paulo II definiu assim, interpretou assim, dizendo que quanto mais a humanidade se afasta de Deus, maior é o poder do demônio sobre ela.
Quanto mais a humanidade se afasta de Deus, as sociedades se afastam de Deus, maior é o poder de Satanás sobre as sociedades e sobre o mundo. Então quer dizer que de ontem para hoje, o demônio ficou um dia mais o quê? Poderoso. Um dia mais poderoso. Mas nossa fidelidade ao anjo da guarda, nossa devoção aos santos anjos, podem reverter este quadro triste e miserável. Eu repito aqui para encerrar, como o anjo quer ser causa e fonte de alegria para nós, porque o Senhor está com ele, o Senhor está com o anjo que te protege. O nome do Senhor está com o anjo. Sejamos, por nossa vez, causa de alegria para ele também, correspondendo a toda a luz e boa inspiração que Deus nos quiser conceder por meio do ministério angélico. Então estaremos seguros e a salvo de todos os males. E o que não pudermos, pelo fato de sermos criaturas frágeis e pecadoras, o anjo fará. O anjo realizará conosco e por nós. E assim temos uma garantia extra de um dia, homens e anjos, cantarmos para sempre a glória daquele que nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.